Olá, bem-vindos ao FIB Produz. E no programa de hoje a gente recebe um aluno do primeiro ano do curso de produção audiovisual aqui da FIB, Guilherme Godoy. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Pela presença. E o Guilherme veio mostrar pra gente um vídeo que ele produziu sozinho, depois ele conta melhor sobre isso, chamado Máquina Matéria. E Guilherme, antes de tudo, né, o que me chamou a atenção, primeiramente, a respeito do seu material, o tema que você escolheu para cobrir, para ser o embasamento da sua história, que é salto quântico. O que é, Guilherme, salto quântico e por que você escolheu esse tema? Então, o salto quântico ele seria uma ideia da física quântica sobre os átomos, sobre a mudança de um elétron para uma outra camada de elétron. Ele está associado a essa ideia de teletransporte, a ideia, vários temas que são abordados dentro da ficção científica, né? O teletransporte, a produção de matéria, universos paralelos. E você, antes de tudo, se interessou, já se interessava por esse assunto? De onde veio inicialmente a temática que fez com que você se interessasse? Então, a temática veio por parte da professora mesmo. Ela passou esse tema pra gente, não precisava ser obrigatório. Era uma sugestão, Era uma né? sugestão, mas eu já me interessava pelo assunto. Eu sempre fui muito ligado a esse lado da ficção científica, então... assim, sentir uma proximidade maior, né, com o tema. Em termos até onde, né, o que é matéria, o que é corpo, enfim, os limites, né, imagino, ficção científica extrapola o que a gente entende como limites racionais, né? Isso mesmo. E era por aí que você se interessava. Isso. E você precisou, por exemplo, Guilherme, fazer algumas pesquisas, porque é um tema bastante profundo, né, por mais que você, enfim, possa ter a liberdade ali de criação do quanto que você quer trabalhar com isso, não necessariamente estando vinculado cientificamente ao tema, né? Mas você precisou, de repente, estudar um pouquinho, você foi fazer algumas pesquisas para escolher como abordar esse tema? Eu precisei dar uma pesquisada, dar uma lida em alguns textos, e também a professora ela passou alguns materiais, alguns vídeos, alguns curtas, né, que estavam relacionados ao tema, como referência para a gente criar o nosso ali. E aí, qual que foi o processo, Guilherme? Porque você criou uma narrativa, você tem um enredo. Aliás, conta brevemente qual que é essa sua narrativa no filme Máquina Matéria. Então, a narrativa é a seguinte. Uma tempestade cósmica atinge o planeta Terra. E então as ideias de tempo e espaço elas acabam sendo deturpadas ali. Então a gente tem um personagem principal que ele vai passando por diversos efeitos, como teletransporte, como a entrada num mundo, num universo paralelo dos espelhos, e até chegar num final diferente, né, de todo o resto do curta. E como que foi a criação dessa narrativa, Guilherme? Você roteirizou exatamente tudo? Como que foi a criação mesmo dessa narrativa que você acabou de contar? Então, a criação primeiro, eu fiz sozinho o meu projeto. Certo. Então, eu tive uma maior liberdade para trabalhar na criação da narrativa. Então, eu não cheguei a roteirizar. Eu criei alguns tópicos, algumas ideias foram surgindo, né? Conforme fui vendo os vídeos, fui lendo os textos. E a partir desses tópicos eu passei e desenvolvi ali com a câmera. Então você já sabia, apesar de não ter roteiro, você sabia o que você tinha, um começo, meio e fim. Isso enfim, mesmo. Aquela história já estava na sua cabeça, pelo menos. Isso né? mesmo. Guilherme, e você acabou de comentar que trabalhou sozinho, né? E esse sozinho, a gente pensa em quais funções que você consegue elencar nesse trabalho que você desempenhou? Eu fui o câmera, eu fui ator, eu fui o editor, eu trabalhei com áudio, fui roteirista, então... Narrador, né? A questão dos efeitos também. Ali. E o que você consegue elencar, Guilherme, como prós e contras, de repente, de trabalhar sozinho? Como prós, a gente tem, talvez, um trabalho que você possa estar modificando depois. Tá. Algo assim que você tenha feito, depois você viu que isso não ficou tão legal, que às vezes a gente tem uma ideia, né? Isso, a gente tem uma ideia legal no roteiro, só que depois a gente passa para o vídeo, daí você vê que não encaixou. Então, a partir dali você pode modificar sem estar confundindo uma equipe, porque não tem uma equipe. Certo. Como contras, assim, eu acho que no caso desse projeto, que eu encontrei um contras, foi na hora do enquadramento mesmo da câmera, porque fica complicado, você coloca ali, você tem que se imaginar ali
Tá. E depois deitar, daí você grava, volta, vê. Você já tinha tido, Guilherme, anteriormente, outras experiências de produzir outros tipos de vídeo, de repente, sozinho? Era algo que você estava acostumado? Sim, eu estava acostumado. Eu tenho um projeto chamado Psyche Project, né? E nele eu já trabalho com isso sozinho, clones, tudo sozinho. Todos os personagens sou eu que faço Então, também. por isso que você já se propôs a fazer também, enfim, já sabia que dava conta, né? A Sim, questão era essa. Temas aproximados também, né? Ficção científica, os dois. O projeto já é ficção então, científica também. Já casou, assim, até o meu gosto, né, por ficção científica. Certo. E aí não foi, então, um grande desafio o fato de estar sozinho, né? Exato. E qual foi, Guilherme? A gente sempre comenta aqui no FIB Produz, que aliás o espaço é um pouco esse também, né? De contar um pouco dos bastidores, outros alunos que de repente estão assistindo para que aprendam, né? Com outros relatos, enfim. Com relação às dificuldades, por exemplo, o que você pode contar para a gente que possa ter acontecido de forma que você não previu, o que deu errado, que obstáculos que você encontrou? Então, a maior parte do vídeo, ele deu certo, assim, como eu havia planejado. Mas no final teve uma cena que eu havia gravado que era diferente pro final e que eu acabei colocando ali depois. Eu falei, isso aqui não ficou legal, vou ter que tirar isso e replanejar isso aqui. Eu acho... Só essa cena extra do final aqui. Agora, por exemplo, porque você comentou, né? Você trabalhou como ator, como diretor, como câmera, fez a edição, né, de imagens e de sons. Nisso tudo que você citou, não teve nada, por exemplo, que você... Até por, de repente, falta de experiência, de repente falou, poxa vida, poderia ter, sei lá, gravado menos tempo para facilitar para mim na hora da edição. Isso tudo você passou ou não foi um problema? Não, acho que não foi um problema isso. Até porque o vídeo, ele tem alguns efeitos. Eu acho que o que mais pesou assim na edição foram os efeitos especiais, né? Tá. Mas assim, os efeitos dele ainda são simples. Tá, são simples de fazer, são rápidos. Eu vou chegar até certo ponto que eu sei que eu consigo fazer. Isso né? mesmo. Você já tinha experiência atuando, Guilherme? Atuando, Achei bastante natural, você pareceu pelo menos bastante à vontade, enfim, independente de você. Você teve que refazer muitas vezes, por exemplo? Não, eu tive que cortar alguns pedaços que eu não tinha gostado. Tá. Assim, mas né, sem interferir na gravação. Foi a mesma gravação ali. Não teve que refazer a mesma cena muitas vezes. Isso. Sobre atuar, eu atuava nesses projetos meus, né? E também nos meus videoclipes, que eu faço alguns videoclipes também. E eu já apresentei um teatro, que eu acho que conta também, né? Claro, A Bela e a Fera. Que eu fui um personagem, fui LeFou no teatro. Então, assim, isso me ajudou a crescer nessa parte. Ainda tem muito pela frente, mas... Então, os seus interesses pela produção audiovisual de uma forma geral, a gente pode falar que é bastante ampla, né, Guilherme? Sim, desde a música até o teatro. E você acha que isso é importante, por exemplo, em termos de você se formar e trabalhar com isso em termos profissionais? Como que você enxerga isso, por exemplo? É melhor a gente ter um pouco de conhecimento de tudo, ou enfim, interesses variados, ou de repente, por outro lado, também é interessante talvez eu focar, vamos supor, eu me interesso por música e minha área é sonoplastia, então eu vou focar nisso e me especializar. Como que você vê isso? Eu vejo que eu acho que é interessante a gente conhecer todas as funções, tá ali pelo menos uma vez. Por quê? Porque quando você sabe como aquela função se coloca, você passa a entender o lado dela, e eu acho que fica até mais fácil de você casar todas essas funções. Porque aquele cara que fica preso só naquilo, não, eu só mexo com áudio, então eu só faço isso. Às vezes nem sabe se gosta, né? Você não tem essa oportunidade de lidar tem essa questão com outras também. áreas. Exato. E aí, então, você é multiuso, né? Em termos de produção, ou suas próprias produções, pelo menos, né? Sim. Guilherme, a gente vai fazer um intervalo, tá? Rapidinho. E a gente já volta para conversar um pouco mais com o Guilherme sobre Máquina Matéria. I'm looking for
Olá, bem-vindos de volta. O FIB Produz de hoje conversa com Guilherme Godoy, é aluno do primeiro ano de audiovisual e produziu um vídeo totalmente sozinho, né, Guilherme? Chamado Máquina Matéria. Guilherme, a gente discutiu bastante a respeito do seu vídeo, né, das possibilidades de obstáculos que você teve, e a gente citou, inclusive, que você trabalhou com efeitos especiais, de certa forma, até limitados, simples, como você chamou, enfim, isso pode ser muito simples para você, para mim, com certeza, não são. E, além disso, Guilherme, você trabalhou também com algo que me chamou a atenção quando eu assisti, com a inserção de alguns textos, né, na tela, que me pareceram uma espécie de tentativa de diálogo, enfim, com quem estivesse assistindo. Conta a respeito desse recurso que você utilizou e qual que foi sua intenção com ele? A minha intenção inicialmente era fazer a primeira parte do vídeo como uma introdução, para justamente depois entrar nesses efeitos. A introdução você chamaria a questão quando fala da tempestade cósmica? Isso. Certo. Até o fato do personagem estar acordando, levantando e percebendo que aquilo está acontecendo. Tá. A minha ideia era justamente dialogar, né, com o telespectador, quando ele estiver assistindo aquilo, assim, tanto que o texto ele vem e depois mostra o efeito depois, como se fosse assim algo mais, vai vir. Introduzindo, né? Porque Isso. só para contar, para adiantar rapidamente, sem estragar a festa, o Guilherme usou, por exemplo, o efeito 1, a ausência de reflexos, né, em superfícies espelhadas e água, por exemplo. Isso. Aí isso tinha uma consequência, enfim, uma ilustração, digamos assim, da Exato, narrativa. isso. Aí tinha efeito 2. O que mais que tinha, Guilherme? Ausência, as ideias de tempo e espaço. Desarmonia, né? Eu gostei entre dessa tempo e palavra, espaço. de tempo e espaço. Pois é, então você foi introduzindo os efeitos que estariam acontecendo devido à tempestade cósmica. Isso. E aí o que estava acontecendo com o personagem. Isso mesmo. Inclusive, dentro do texto, eu não só quis fazer um diálogo, né, com o telespectador, como eu quis fazer um diálogo entre o curta mesmo. Entre o áudio e a imagem, entre o texto e o áudio, né? De que forma, Guilherme? No caso, eles vão ver ainda, né? Mas para contar tanto. Quando eles forem reparar, vai ter um momento que ele fala ausência de reflexos em água e o áudio fala estruturas espelhadas. O vídeo ele já grita e ele acentua a palavra outras no meio, em vermelho. Tá, então... Como se o narrador ele tivesse esquecido de falar aquela palavra e ele está lembrando. Tem até um sonzinho plim, que para lembrar isso nele. Que é um recurso extra, realmente, que aí entra como um adicional, né? Isso mesmo. Da narração, tudo mais. Isso. E outra coisa, Guilherme, que me chamou bastante atenção também, foram os recursos sonoros, né? Que você utilizou, não só em termos de trilha, enfim, de sonoplastia mesmo, mas os efeitos especiais, principalmente no momento em que o personagem está como se fosse num plano paralelo, né? E ele emite algo, a gente percebe pela figura dele, pela expressão dele, de que ele está emitindo alguns ruídos, alguns sons, só que esses sons não são humanos. Né? Conta o que você pensou nesse momento e que estratégia, que saída você pensou. Eu queria justamente passar essa ideia que a tempestade cósmica ela veio e ela deturpou as ideias que a gente tem. Por exemplo, eu vou colocar o meu celular em cima do meu travesseiro. Não vai fazer um som de uma mesa ou então um som de uma água espirrando. Claro. Então, eu queria mostrar justamente isso, que as coisas não estão indo bem ali no planeta Terra desde o começo do vídeo por causa da tempestade. Foi mais para introduzir mesmo essa ideia. E aí causaria uma espécie de estranhamento, né, para quem está assistindo, porque você percebe que a pessoa, enfim, gritou e estava ali no momento tenso, mas ao mesmo tempo não é o que a gente espera. Isso é mesmo. Isso que você tentou. A ideia é justamente incomodar. Incomodar, uma palavra. Aliás, eu acho que uma atmosfera que você conseguiu criar. Esse clima de tensão, né? Isso. Que ele é bastante crescente, você percebe que ele começa mais leve e aos poucos, conforme esses efeitos vão acontecendo na vida do personagem, eles vão ficando mais intensificados, né? Isso mesmo. E aí, sem a gente querer contar demais, mas já adiantando alguma coisa, Guilherme, e o final? Que o final depois a pessoa vai assistir, ele é um tanto...
improvável ou inesperado, porque ele vai um pouco na contramão do tal do clima que você estava criando. Isso mesmo, foi justamente a minha ideia, fazer com que o final fosse uma reviravolta. Fosse quebrar esse clima tenso que foi criado durante todo o curta, né? Para acabar meio com uma ideia meio no ar, sem explicar muito o que ia acontecer a partir dali. Ou então deixar que as pessoas deduzam, não sei, pensar. Eu acho que essa questão é uma questão aberto, muito da né? arte, né? Que a arte, ela não vem só de quem produz, mas de quem tá vendo também. É o momento da contribuição da própria pessoa que está assistindo, né? Isso mesmo. Imagino que você deve ficar, como produtor, de uma forma geral, deva sempre ficar bastante curioso. O que será que entenderam? Será que, né? O que pensou, gostou, achou estranho? Enfim, é um pouco disso também, assim, de tentar jogar um teste para quem está assistindo? Eu até penso nisso um pouco, mas assim, o meu foco mesmo com esses vídeos assim mais experimentais, digamos, é fazer com que as pessoas tentem encontrar. Se a pessoa ela não tiver aquele tempo, aquela disposição, não quiser realmente encontrar aquilo, eu acho que acaba saindo do meu público. Certo. Que tem essa questão do público também, né? A gente tem que saber para quem a gente está fazendo, porque tem pessoas que se afinam mais com esse tipo de trabalho, tem outras pessoas que não gostam tanto. Certamente, tem mesmo afinidade já de antemão, né? Quando a gente vai escolher um filme para assistir. Você chegou a mostrá-lo para algumas pessoas, outros colegas de curso ou, enfim, amigos? Sim, foi exibido dentro da sala de aula esse vídeo para todo mundo lá. E o que você teve de feedback com relação a isso? O pessoal gostou, o pessoal comentou, falou que tinha gostado, que achou muito interessante a edição. Até aquele momento que o personagem ele começa a mudar de lugar, assim, do espaço, né, rapidamente. Essa parte, a sonoplastia, inclusive, eu acho que até de propósito, ela chega a incomodar, ela vai dando uma sensação, assim, de incômodo mesmo, que eu acho que foi muito bem casada ali, realmente, né? A história dele, o salto quântico, dá a impressão que ali é muito literal, parece, né? Sim. Mas eu acho que a trilha, enfim, o que você trabalhou com recurso sonoro ali foi bastante interessante, nesse sentido de estranhar, de incomodar. Sim, eu escolhi um intervalo, né, de notas ali. Isso foi você que produziu? Foi eu que produzi. Olha só, mais uma coisa. Você não usou, né, o material pronto ali, internet, que seja, bancos de sons, você criou o seu próprio. Inclusive, uma curiosidade que é interessante falar é que no momento da edição, a trilha ela foi criada na hora da edição, no programa de edição. Eu mapeei, ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, porque eu toquei a nota do piano, salvei, toquei a nota do outro piano, salvei, gravei. E daí, na hora, conforme eu ia cortando os vídeos, eu ia colocando a nota que eu queria de acordo com o corte do vídeo. Certo. Então, eu não precisei fazer uma trilha para depois juntar, sincronizar esse vídeo com a trilha. Eu já fui criando tudo ao mesmo tempo. Tá aí uma das vantagens que a gente comentou anteriormente, né, Guilherme? Esse fato de você ser interessado, enfim, dominar algumas áreas variadas, né, da produção audiovisual, que realmente facilita, a ponto de você talvez ter pensado numa trilha à parte, depois ter que encaixar nessa sua atmosfera desse clima tenso que a gente comentou, seria muito mais difícil, né? Então, realmente é uma vantagem. Sim. O Guilherme, e para a gente já finalizar, sempre faço essa pergunta que eu acho que é importante, enfim, para de repente até quem produziu parar para pensar. Que balanço você faz desse seu vídeo em termos, antes de tudo, como o primeiro vídeo produzido, né, no curso de produção audiovisual, que você entrou recentemente? Você faria algo diferente? Você é muito autocrítico nesse momento? Isso aí ficou ruim, mesmo que ninguém tenha percebido, mas você talvez teria feito melhor? Em que aspectos? Nossa, eu sou extremamente autocrítico. Então, assim, tudo que eu faço, eu vou achar... Tenho até alguns amigos, até meus pais viram para mim e falaram: Guilherme, para com isso, tá ótimo, não sei o quê. E eu tô lá tentando achar alguma coisa. No caso desse vídeo, eu acho que eu mudaria um pouco, me preocuparia mais com a direção de arte. Em que aspectos, No Guilherme? aspecto, assim, de... Eu queria mostrar mesmo que era uma casa normal, que o personagem ele tem uma vida normal, junto com a bagunça dele. E foi na sua casa, por exemplo? Foi na minha casa mesmo. Mas, assim, tiveram algumas coisas no vídeo que eu faria diferente, tipo, algum objeto que está ali em cima que eu tiraria. Um cuidado maior com a direção de arte, isso mesmo. com cenário. Com cenário.
interessante, isso vai tudo servindo de experiência, né? Sim. Pro próximo você já vai ter isso em mente. Cada vídeo a gente vai evoluindo mais. É verdade. Guilherme, obrigada pela sua presença. Obrigado. Fico curiosa para assistir os demais. Eu sei que são vários projetos. Espero que realmente você volte em breve para trazer outros, enfim, muitos. Independente de ser sozinho, com outras pessoas, né? Que eu acho que no fim a gente também soma muito quando trabalha, né, com outros Com colegas. certeza, Tal. com certeza. E aí fica o convite, então, para você voltar em breve. Obrigado. E a gente fica por aqui. O FIB Produz volta semana que vem. Notícia de última hora. Tempestade cósmica atingiu agora há pouco a Terra. O fenômeno aconteceu há cerca de 10 minutos e os efeitos são imprevisíveis, segundo a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear CERN na Suíça, em comunicado enviado à imprensa. Cientistas estão reunidos para discutir os primeiros efeitos e as medidas que devem ser tomadas pela população. Por hora, a orientação é para que toda forma de ser vivo permaneça em ambiente fechado. Outras informações a qualquer instante dentro da programação. Efeito número 1. Ausência de reflexos humanos nos espelhos, água e estruturas espelhadas. Efeito número 2. Desarmonia entre tempo e espaço. Efeito número 3. Espelhos portais surgindo pelo mundo inteiro.
Efeito número 4. Reflexos assassinos entrando no mundo real. Cuidado, eles podem roubar o seu carro.